E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal aqui do John Pires Web Dev. E hoje nós vamos dar continuidade a mais esse vídeo de JavaScript na prática. Vocês já viram nos vídeos anteriores, nós trabalhamos muito com a DOM, começamos a manipular ali eventos, começamos a criar coisas, criamos vários, já 3 projetos muito legais e no vídeo de hoje nós vamos reforçar um conhecimento que nós aprendemos no vídeo anterior. E ele vai ser bem rápido, vocês já viram que nós não vamos focar aqui em HTML nem CSS, como nos vídeos anteriores. Eu vou deixar na descrição o link do nosso GitHub. Aí você vai lá, clica, copia, cria seu projeto local e a partir daí nós vamos trabalhar o nosso JavaScript. Isso vocês vão ver que o vídeo de hoje está muito simples, é muito mais uma revisão do que nós vimos no projeto passado que criar novas coisas. Então nós vamos reforçar esse conhecimento agora, mostrando para vocês que é possível fazer vários projetos com a mesma ideia, com as mesmas funcionalidades e métodos que nós já aprendemos anteriormente. Então vamos lá reforçar? Nós vamos criar aqui, só para dar uma ênfase para vocês, eu já criei o nosso projeto, essa imagem que vocês estão vendo aqui, ela já está no projeto do LinkedIn, lá no link. Vocês vão copiar, vão criar o projeto e a partir daí vocês vão ver, vocês vão ter essa imagem aqui. E quando nós clicarmos aqui, ele vai abrir um pop-up, um modal, que é o que nós chamamos de modal. Esse modal, nesse momento, ele vai estar vazio, porque se nós olharmos aqui, ó, ele foi criado apenas com um título. Eu coloquei apenas um título e um botão de fechar, que vai ser quando nós clicarmos, ele vai fechar. Aqui, inclusive, tem a classe CloseBTN, beleza? Então, no corpo dele não vai ter nada. Se você quiser acrescentar alguma coisa, algum texto, você fique à vontade, coloque o texto ali, acrescente CSS, melhore o projeto, mude a imagem, faça da maneira como você achar melhor. Mas aqui nós vamos treinar dessa maneira. O CSS está pronto aqui, né? Daí você vem no arquivo app.js, que é onde nós vamos treinar. Deixa eu dividir a tela aqui, como eu sempre faço. Vou fechar esse carinha aqui. Deixa eu clicar em World Wrap para fechar. E agora nós vamos fazer o seguinte. Nós queremos fazer o seguinte evento. Quando eu clicar aqui, vocês já viram, é muito fácil. Então eu vou clicar nesse carinha aqui. Então para eu clicar eu tenho que armazenar ele. Então nós precisamos colocar o modal BTN, né? Que é esse botão aqui. No modal BTN, como é que nós vamos... Deixa eu procurar mais alguma coisa. Overlay, close BTN, ok, modal BTN. Então nós vamos criar ele. Nós vamos criar como uma const. Vocês já viram. Modal BTN. Ok. E aí vocês já sabem qual é? Document. Se não sabe, bora fazer os outros vídeos também. Document. E eu vou colocar o query selector. Ok? Como é um método, nós vamos, como sempre, colocar nossa classe aqui dentro. Como eu já mostrei para vocês, a classe que nós vamos utilizar é essa aqui, modal BTN. Vou colocar um ponto, porque com os seletores CSS é assim que funciona, com um ponto. Só recuar um pouquinho mais. Beleza. Mais uma vez, vou utilizar 2 vezes esse carinha aqui. E aqui é o seguinte. Como eu falei para vocês, nós vamos clicar, que é o modal BTN, e ele tem que abrir. Então ele tem que gerar um evento em algum lugar. E esse evento vai ser o evento modal. No modal, nós temos aqui a div principal, que é a modal overlay. Beleza? Vou pegar esse carinha aqui. E quando eu clicar nesse botão aqui, ele vai gerar um evento para abrir, né? Open modal. Então tem uma classe open modal que nós vamos utilizar no futuro, que ela não existe aqui no nosso HTML. Né? Vocês estão vendo aqui, ó, Open Modal, vocês só estão vendo o botão. Ela, como nós fizemos no projeto passado, ela vai existir somente no CSS, que quando nós clicarmos no botão, nós vamos adicionar e nós vamos retirar. Vocês já têm ideia de como é que vai ser feito, então eu vou colocar aqui, porque é muito simples. E se você não tem ideia, vamos continuar trabalhando. Agora, aqui vocês já viram que é um close BTN, então quando eu achar o botão close BTN, eu vou colocar ele aqui, close BTN. Então quando eu precisar utilizar ele, eu vou pegar essa variável, porque já está estocado o botão, e vou utilizar da maneira que eu precisar.
tá? Vamos lá. Muito simples de fazer essa funcionalidade, nós vamos utilizar o modal btn, que é o ponto principal. Então, quando eu clicar aqui, um evento de clique, como nós já fizemos, então add event listening, nós vamos utilizar esse método, e esse método, ele recebe, vocês já estão acostumados, ele recebe um evento, e o evento, qual é o evento? Clique, e uma função anônima, que é onde nós vamos executar o que nós precisamos quando fizermos esse evento clique. Quando eu clicar aqui, ele vai identificar que é um clique e vai executar algo que eu vou colocar dentro dessa função anônima, que não precisa de parâmetro, que é o seguinte. Quando eu clicar nela, eu quero que o modal ele abra. E qual é o modal aqui? É o modal overlay. Então eu vou utilizar esse modal aqui, essa classe. Vou colocar modal, ponto. Isso aqui também vocês já viram, essa propriedade. E esse método também, que é o método add. Então eu vou adicionar. Quando eu clicar aqui, eu vou adicionar na classe, aqui nessa div modal overlay, né? Tem uma classe aqui, então quando eu encontrar essa classe, eu vou adicionar uma outra classe, que é a open modal, certo? Vamos ver o que essa open modal ela faz. Deixa eu abrir aqui o meu arquivo CSS, vou procurar ela aqui dentro. Então ela diz assim, ó, a classe open modal, ela faz o que? Ela vai transformar o que não está sendo visível em visível e colocar o Zendex. O Zendex, se você ainda não viu, o Zendex ele é uma propriedade que nos ajuda a organizar em posições de frente, para trás, mais para o lado, dentro de uma view, ok? Agora, se nós olharmos aqui, ó, Open Modal ele vai dar uma visibilidade, mas nós temos o Modal Overlay. Deixa eu procurar o Modal Overlay também, que é a principal. Desculpa, deixa aqui, Ctrl F. Então o Modal Overlay ele só existe no HTML. E ele existindo apenas no HTML, ele não tem propriedade nenhuma. Então isso quer dizer que ele não vai ser mostrado aqui. E ele só vai ser mostrado quando nós clicarmos no botão aqui, que ele vai adicionar essa classe OpenModal, que é a classe que nós vimos lá, que ela vai dar uma visibilidade. E aí ele vai adicionar esse carinha, e vamos ver se isso é verdade. Não vou clicar, vou só inspecionar. Deixa eu pegar os elementos. Tá muito... Deixa eu separar aqui. Vou separar esse carinha. Então assim, vocês podem ver que nós temos o mesmo HTML aqui. E eu disse que quando eu clicar no nosso modal button, que é esse carinha aqui, modal button, ele vai adicionar nessa div aqui, né? Ele vai adicionar o open modal, certo? Então preste atenção aqui, ó, nessa div aqui, ó. Vou clicar e olha só o que aconteceu. Ele adicionou a classe open modal. E se vocês prestarem atenção aqui do meu lado direito, ele já tem o nosso modal. Só que ele não vai funcionar, sabe? Nós criamos também uma outra variável, que é o close button. Nesse close button nós vamos utilizar para criar o evento quando clicar aqui. Então assim, está funcionando, nós vimos que ele colocou o open modal. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que clicar aqui, ele não está saindo. Então eu vou voltar aqui no meu código, certo? Vou voltar no meu código. E vou fazer o seguinte, eu quero fechar. Então eu vou utilizar o close btn, vou criar o evento event listening, que é um método. E a estrutura vai ser bem parecida com o que nós já temos aqui. Ok? Vou só copiar e colar. E aí é o seguinte, nós vamos clicar, quando eu clicar nesse evento aqui, ó, nesse botão que é esse carinha aqui, né, o close btn, eu não quero adicionar, eu quero fazer o quê? Eu quero remover a classe OpenModal, então eu vou utilizar o remove. Por isso que eu falei para vocês que nós já tínhamos utilizado o que nós vamos fazer hoje, que nós iríamos reforçar. Então eu vou utilizar a classe, o método remove, e quando eu clicar aqui no modal, deixa eu inspecionar de novo para vocês verem. Prestem bem atenção nessa div aqui, ó. Estou selecionando essa div aqui. Então vou clicar em Open. Quando eu clicar em Open, ele adicionou
a classe OpenModal. Isso aí nós já tínhamos visto lá. Agora, o que nós fizemos de novo é, quando eu clicar aqui, ele tem que remover essa classe e fazer com que esse modal desapareça, certo? Vamos ver se está funcionando. Vou clicar no botão de fechar. Ok, desapareceu aqui e a classe também já foi retirada da nossa DOM. Então, gente, mais simples que isso não existe. Vocês vão ver que criar um modal, vocês podem fazer o modal da maneira que vocês quiserem, mas fazer esse efeito de mostrar e fechar é muito simples. Vocês viram 4 linhazinhas aqui, ó, apenas estocar os botões certos e as divs corretas, e depois nós criamos um evento muito simples para fechar e abrir esse modal. Se você gostou, deixa teu like, compartilha com os amigos. Vamos nessa e let's coding!